Bem-vindo ao Conselho Consultivo. A Grécia vai pedir 10 mil milhões de euros à União Europeia como parte de um acordo temporário a curto prazo. Atenas quer chegar a um entendimento final com os credores até 1 de setembro. O ministro grego das Finanças participa hoje pela primeira vez numa reunião do Eurogrupo e Yanis Varoufakis vai tentar convencer os parceiros de que a Grécia não precisa de prolongar o resgate financeiro. A Grécia precisa de ajuda, mas não quer morrer da cura. As palavras são do ministro grego das Finanças, que foi ao Parlamento garantir que este é o momento de viragem para a Grécia, no capítulo da austeridade. O país vai pedir 10 mil milhões de euros à União Europeia, um financiamento a curto prazo para manter o país à tona após o fim do resgate financeiro. Atenas quer que o acordo final com os credores esteja concluído até 1 de setembro. É essa a mensagem que Yanis Varoufakis vai transmitir aos homólogos na reunião do Eurogrupo. Θέλω να σας πω κάτι απλό. Αν επρόκειτο για ένα πικρό μεν θεραπευτικό δε φάρμακο, το οποίο μας πιέζουν να καταπιούμε για το καλό μας, θα πρότεινα να το καταπιούμε. Αν πίστευα ότι η υποχώρησή μας και η αποδοχή του μνημονιακού προγράμματος που τρέχει, το οποίο ουσιαστικά ως προς τη λογική του και τη φιλοσοφία του παραμένει το ίδιο από το 2010, κάποια στιγμή, έστω και δύσκολα, έστω με πόνο, θα έβγαζε την Ελλάδα από την κρίση, θα πρότεινα να προχωρήσουμε, να υποχωρήσουμε, χωρίς δογματισμούς και εγωισμούς. Δεν το πιστεύω όμως. Δυστυχώς το δίθεν φάρμακο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι τοξικό. Και το χειρότερο, το γνωρίζει αυτό ο θεράπων ιατρός. Απλά έχει δεσμεύσεις να συνεχίσει να μας το δίνει, παρόλο που ξέρει και κατηδίαν το παραδέχεται, ότι κακό κάνει, καλό δεν κάνει. A proposta do ministro grego das Finanças, segundo fonte interna citada pela Bloomberg, passa por aumentar o limite das emissões de títulos do Tesouro a que a Grécia tem direito, em 8 mil milhões de euros. Atenas quer ainda receber 1.900 milhões de euros referentes aos lucros que os bancos centrais tiveram nos últimos anos com as obrigações gregas. Fora de questão está um novo plano de resgate. O programa de estímulos à economia apresentado por Alexis Tsipras viola o acordo com a Troika. Por isso o país não deve receber a última tranche de 7.200 milhões de euros que deveria chegar até ao final do mês. Απαιτούμε μια νέα συζήτηση για την ουσία του προβλήματος. Επειδή οι πολιτικές που απαιτούν να καταπιούμε είναι μέρος του προβλήματος και όχι πραγματικό φάρμακο. Όχι μόνο για μας, αλλά για την Ευρώπη ολόκληρη. Επιτέλους, κάποιος πρέπει να πει όχι. Έπεσε πάλι στη μικρή Ελλάδα ο κλήρος να πει αυτό το όχι. Φαίνεται το έχει η μοίρα μας. Δική μας πρόταση είναι η εξής. Ούτε θα ασκήσουμε το ισχύον πρόγραμμα, ούτε εσείς θα απαιτήσετε την τυφλή εφαρμογή του λες και δεν έγιναν εκλογές. Όπως κάνουν οι σοβαρές επιχειρήσεις, οι έξυπνοι συμβεβλημένοι σε κάποιο συμβόλαιο, όταν αλλάξουν τα δεδομένα, συμφωνούν να υπάρξει μια μεταβατική περίοδος, μια γέφυρα μεταξύ συμβολέων. Esta é uma semana decisiva para o futuro da Grécia, depois da reunião extraordinária dos ministros das Finanças da zona euro. Alexis Tsipras vai a Bruxelas assistir pela primeira vez a uma cimeira europeia, naquele que será o primeiro frente a frente entre o novo líder da Grécia e a chanceler Angela Merkel. Já no dia 16, o Eurogrupo volta a reunir-se. A Grécia espera conseguir a aprovação do acordo temporário, até porque o prazo do resgate da Troika termina a 28 de fevereiro. É um dos temas para analisar com os comentadores do ETV, Mariana Abrantes de Sousa, Hélder de Oliveira e Jorge Ribeirinho Machado. Muito obrigada a todos pela presença neste Conselho Consultivo. Hoje temos, Hélder de Oliveira, o primeiro teste de fogo por parte da Grécia, naquela que é também a primeira reunião de Yanis Varoufakis com os ministros das Finanças da zona euro. O que é que espera deste encontro? Bem, eu espero aquilo que venho dizendo, ou seja, estou convicto que, quer de uma parte, quer de outra, tem havido, nos últimos tempos, uma evolução no sentido de aproximação. Embora, na discussão do programa do governo grego no Parlamento, as posições extremaram-se um pouco mais. Naturalmente, nós temos que pensar que Tsipras e Varoufakis estavam naquela altura, mais a falar para o plano interno. E eles têm que estar próximos daquilo que foi o programa que anunciaram relativamente à negociação da dívida. Portanto, acho que a nível europeu e a nível grego tem havido essa aproximação. Curioso que ontem, por exemplo, surpreendeu-me
pela positiva, na medida em que eu sou naturalmente a favor do encontro de um acordo entre as duas partes, surpreendeu-me a posição do chanceler austríaco, que claramente aponta para a necessidade de se encontrar uma solução para aquilo que é uma crise evidente de posições entre a posição grega e particularmente a posição alemã. Portanto, aquilo que eu espero neste momento é que durante o dia de hoje os ministros das Finanças se encontrem e troquem de uma maneira mais clara um conjunto de opiniões e que se avance no sentido de se encontrar uma solução para a Grécia. A Grécia realmente neste momento, de qualquer modo, baixou um pouco a sua guarda, já acorda com cerca de 70% das medidas que fazem parte neste momento da situação em que a Grécia se encontra relativamente à Troika. Portanto, há realmente aí uma evolução favorável e aquilo que eu espero é realmente que se tente encontrar uma solução que favoreça não só a Grécia, mas particularmente a Europa. A verdade é que há quem diga que os dois lados começam precisamente a endurecer os discursos e que o jogo político começa a fugir a todos os lados. Isso faz parte, enfim, do processo de negociação. Portanto, as partes vão adotando medidas umas vezes mais suaves, outras vezes mais duras e, portanto, eu entendo que no conjunto geral da negociação, há realmente sinais de que as duas partes se vão aproximar e eu espero, portanto é esse o meu desejo, que naturalmente, eu espero que de facto haja uma solução que sirva particularmente a Europa, sirva também Portugal, não é? E sirva a Grécia. Mariana Abrantes de Sousa, espera que haja alguma abertura às intenções de Atenas ou partilha da opinião da Comissão Europeia que tem poucas expectativas para este encontro? Eu devo dizer que sinto-me bastante pessimista, porque eu acho que isto não é um teste de fogo, estão a brincar com o fogo, que é diferente. Eu tenho visto muitos artigos sobre isto e eu própria tenho estado a acompanhar esta questão e o que eu acho que está aqui em causa é que dentro da Eurozona nós não temos os instrumentos certos para evitar e resolver estes problemas. Não temos mecanismos de autocorreção. E os mecanismos que temos estão a funcionar de uma forma muito grave. Uma das coisas que eu acho que é inaceitável na Europa do século XXI é a linguagem politicamente incorreta que se usa para discutir uma questão financeira de uma disputa entre credores e devedores. A linguagem norte-sul, a linguagem de cumprir as regras, etc., eu duvido que... eu acho que não sei quem é que tem a autoridade neste momento para impor regras que permitiram um país financiar até um déficit de balança de transações correntes de quase 15%. A Grécia não... como é que a Grécia chegou a um déficit de 15%? Na balança de transações correntes, porque alguém a financiou. Nós sabemos, quem estuda isto, eu trabalhei muito tempo na área de análise de balança de pagamentos, é o financiamento externo que permite os déficits, não é ao contrário. E eu acho que a Grécia acumulou uma dívida tremenda, uma parte dela uma dívida odiosa. Basta recordar que a Grécia foi um grande importador de armamentos, incluindo os famosos submarinos. Parece que num período curto teve compras de cerca de 150 bilhões de euros de armamentos, que é um número enorme, para a dívida externa que tem neste momento de 412 bilhões, ou mil milhões. Portanto, eu acho que ninguém está... É uma das forças que a Grécia neste momento pode exibir, que é a sua posição estratégica. Exato. Relativamente à Europa. Mas eu acho que neste momento ninguém está a ficar bem na fotografia. Os gregos estão numa situação muito apertada, em que eles, para um país que já perdeu 25% do PIB, eles não têm muito a perder. Mas porquê que deixaram a Grécia chegar a um déficit de 15%? Porque alguém ganhou dinheiro com isso e porque houve corrupção do lado dos credores também.
Mas alguém ganhou muito dinheiro com, por exemplo, aquela operação que foi feita com os swaps na Grécia para esconder dívida. Alguém deve ter tirado um grande bónus com esse negócio. Mas à parte disso, porque a Grécia também tem a autoridade para dizer que não paga a quem lhe emprestou dinheiro? Exato, mas é isso mesmo, Sandra, é isso que eu digo, ninguém fica bem nesta fotografia. E é isso que, e neste momento nós estamos portanto, isso já são os capítulos anteriores, no corrente capítulo ninguém está a ficar bem. E uma das entidades que está a ficar mal, a meu ver, nesta fotografia, é o BCE, porque ao dizer abertamente que não vai apoiar os bancos gregos, se ainda fosse gestor bancário, eu teria medo de ter um banco central que me pode pôr nos títulos dos jornais. Jorge Ribeirinho Machado, a verdade é que apesar da urgência em conseguir financiamento, a Grécia continua com a intenção firme de não prolongar o atual programa da Troika. É verdade. Eles, pelo menos, eu penso que isso é uma questão, neste momento, negocial, em que dizem que não estão interessados que não querem prolongar, e, ao mesmo tempo, também é uma questão de promessas. Repare, já foram para trás com tantas das promessas que já disseram que é natural que haja algumas que sejam limites, promessas que digo, eu desta não posso prescindir. A questão por exemplo, do aumento do salário mínimo era imediato e passou para o efeito até final de 2016. A questão da Rússia também já foi suavizada a relação entre a Grécia e a União Europeia a propósito da Rússia, etc. Mas a Grécia admite recorrer à Rússia. Admite recorrer à Rússia. Eu, já agora, nesse aspecto, eu acredito que vai recorrer à China, porque uma das promessas que tinha feito era parar as privatizações. Parou a privatização do Porto de Pireu e das redes energéticas e voltou a lançar a privatização do Porto de Pireu, porque quem ia ganhar essa privatização era a empresa chinesa. E eu penso que o plano B de que falava o Ministro da Defesa, e é interessante ver que a questão da defesa, relacionada com aquilo que dizia a Mariana Jalabres, o Ministro da Defesa dizia há um plano B, e eu sinceramente acredito que seja a China. O plano B pode ser a China, a Rússia ou os Estados Unidos? Sim, e os Estados Unidos não... Mas, por exemplo, no caso da Rússia, em que se agrava o conflito que a Europa tem com a Rússia, o que é que lhe parece? E numa altura em que se propõe uma renovação das sanções a Moscou? Sim, então, eu penso que a Rússia neste momento não tem interesse nenhum em entrar no problema grego, porque não tem mais com que se preocupar, digamos assim, porque tem todos os olhos virados para a Ucrânia. Ao mesmo tempo, a Rússia está-se a aliar de novo à China e, portanto, a Grécia passa a ser um peão mais pequenininho. Acredito que seja interessante para a Rússia ajudar a haver confusão dentro daquilo que cada vez mais se vê como seu inimigo, que é a Europa. Mas acredito muito mais que seja fácil à Grécia pedir ajuda à China e a China dar-lhe ajuda, até porque a China tem um interesse significativo neste momento de fazer com que a moeda chinesa seja uma moeda de troca a nível mundial, portanto, de espalhar o seu, digamos assim, o seu poder pelo mundo inteiro. Portanto, eu acredito que a Grécia trabalhe em plano B com a China. Mas se a Grécia tem esse plano B, porquê é que faz este braço de ferro com a Europa? Porque ela está dentro da Europa. Ela está dentro da Europa. É o último recurso esse? É um último recurso, acredito que seja um último recurso. E há um outro aspecto que não se fala muito, mas é a minha opinião. Isto vale o que vale, mas eu acredito que o Varoufakis e o Tsipras e todas as pessoas que estão no Syriza continuam com uma mentalidade bastante revolucionária. Não me deixaram, apesar de tudo, já falamos mas tem vindo a ceder em algumas posições. Exatamente. Aos poucos. Pois, caem no realismo que faz com que continuem no governo no sentido tal como estão agora. Mas eu acredito que eles tenham essa mentalidade que faz com que não tenham problemas. Leninista. Que não tenham problemas de ter confusão. Hélder, a verdade é que os criadores exigem negociar antes de conceder algum alívio à Grécia. Dizem que há áreas onde pode haver uma convergência no médio prazo, mas e no curto prazo? Porque esse é o ponto-chave agora. Sim, esse é um ponto realmente decisivo. O que é que vai fazer a Grécia daqui a 15 dias, quando
digamos, o dia-a-dia da política e da economia a impor soluções de curto prazo muito exigentes. Não é? Essa parece ser realmente a grande questão que se põe neste momento. Portanto, eu volto a dizer, aliás, a propósito daquilo que disse o Jorge Ribeirinho Machado, de facto, nós não podemos esquecer que há uma ideologia por trás da posição dos gregos. E há quem identifique um pouco aquilo que tem sido o avanço e recuo da parte da Grécia com a ideologia leninista que, de alguma forma, aceitava, enfim, não quero dizer assim, nenhuma barbaridade, mas aceitava que os fins justificavam os meios. Não é? E, portanto, há coisas que nós podemos enquadrar nesse tipo de comportamento. Mas eu acredito que, de facto, o choque da realidade é muito especial para a parte grega e que eles já encontraram um conjunto de uma narrativa, digamos assim, que justifica perante o povo grego algum recuo e que leva, digamos, neste momento, a nível europeu, que começa a haver alguma divisão. Digamos que a França e a Itália, porventura agora o problema da Áustria e até algumas declarações, digamos, cautelosas da parte de alguns dirigentes da Grã-Bretanha, leva a que, de facto, se encontre neste momento, hoje particularmente no Eurogrupo e amanhã na Cimeira, soluções que sejam divergentes e que possam encontrar a tal solução que é necessário encontrar para que se preserve aquilo que é essencial da construção europeia. Eu acredito que, de facto, vai encontrar-se algo que seja essencial a que haja a preservação daquilo que são os valores essenciais da integração europeia. A solução para a Grécia, neste momento, o que a Grécia quer é um empréstimo a curto prazo de 10 mil milhões de euros. Parece-lhe que vai conseguir? Sim, eu por acaso acho que é possível que aconteça, porque o que está aqui em causa é a questão de haver um default dentro do euro. E as pessoas estão a confundir o default com a saída do euro. E não há nenhuma razão para um devedor que não pode pagar ter que mudar a moeda para deixar de pagar. Há muitos devedores que entram em default e não mudam a moeda. E, portanto, uma forma de fazer isso era de a Grécia continuar com o programa, com acesso ao programa de resgate, o que implicaria que teriam que cumprir umas regras que eles consideram insuportáveis, e a outra alternativa é que alguém venha em seu apoio com um empréstimo de curto prazo. A mim surpreende-me que os gregos não queiram negociar com o Fundo Monetário. Eu acho que o Fundo Monetário é muito mais razoável nestas coisas do que a própria a Comissão Europeia e o BCE, porque tem mais experiência, porque o Fundo Monetário faz isto regularmente em 100 e tal países. E agora, o risco aqui é a ameaça, e o que os credores não querem é que haja um default efetivo, porque com isso eles, como a Grécia tem a opção de fazer um default e ficar no euro. Porque não pode ser um default, não há mecanismos para expulsar alguém do euro. Eu acho que é isso que está aqui em causa, está por trás, e é por isso que há este extremar de posições. Eu pessoalmente acho que uma das outras coisas que eu encontrei foi alguém recordou que um dos últimos países que tentou pagar a dívida e que apagou a dívida foi a Roménia, e com uma austeridade que resultou numa revolução. A verdade, Jorge, é que este tema voltou à ordem do dia. A possível saída da Grécia do euro veio trazida pelo antigo presidente da Reserva Federal norte-americana, e há já quem antecipa uma tragédia grega, nomeadamente o Reino Unido, que já está a preparar um plano de contingência para se isso acontecer. Os riscos são reais? Os riscos são reais, e eu penso que as grandes empresas e os países já têm preparado esse plano. Esse risco existiu há 3 anos atrás, se bem me lembro, e, portanto, nessa altura as pessoas e as empresas e os países ainda não estavam preparados, mas como existiu esse risco de uma forma tão clara, naturalmente aquelas entidades e aquelas pessoas que têm responsabilidades fizeram o seu trabalho de casa. Portanto, neste momento,
Eu penso que existem já um conjunto de planos para a saída de algum país do euro, e em concreto, neste momento, da Grécia. Portanto, penso que não seria uma grande tragédia a nível europeu e mundial se a Grécia saísse do euro. Acredito que sim, que seria um problema significativo para o país que sai, mas como sabemos, digamos assim, aquilo que o Greenspan dizia tem o seu sentido. O país sai do euro, desvaloriza a moeda, está durante um período... Não concorda? Eu acho que é mais provável um default que uma saída. Certo, mas o que acontece é que se sair, isso é o que pode acontecer. Ao desvalorizar a moeda, ao fazer todo... Eu esperava sentada, eles não vão sair do euro. Provavelmente. Certo. Vamos esperar para ver. Hélder, há pouco falava-se que a Rússia está mais preocupada com a questão da Ucrânia e a verdade é que hoje temos negociações na Bielorrússia. Para já, a Alemanha e os Estados Unidos fizeram bem em não querer minar a via diplomática neste problema? Claro que sim. Nós estamos neste momento, esquecemos um pouco, estamos no fio da navalha. A nível europeu, de facto, há aqui um conjunto de conflitualidades que são extremamente preocupantes. O caso da Ucrânia é um caso extremamente preocupante e acrescenta, digamos, o fogo que neste momento existe com a Grécia. E a Grécia, no seu plano B, como falámos há pouco, tem a perspectiva e, digamos, os seus responsáveis políticos estão próximos das posições russas, como se viu no início desta crise, e, portanto, há aqui, digamos, um jogo de póquer muito complexo. E nós, europeus, designadamente aqueles que estudaram a história e que têm presente aquilo que foi a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e que foi o drama da Europa nesse momento, esperam que os dirigentes mundiais, portanto aqui os Estados Unidos e os dirigentes europeus, têm alguma preocupação no sentido de evitar que haja um extremar de posições. Esperamos que de hoje da Cimeira, embora de facto a Rússia não esteja muito cooperante, eles também têm que fazer o seu jogo, não é? Embora estejam neste momento numa posição de alguma fragilidade em termos económicos, a situação económica na Rússia não é de molde, digamos, a que eles, enfim, entrem em jogos muito difíceis, particularmente em termos de guerra, mas por vezes os dirigentes políticos querem, para ganhar para tentar ganhar o futuro, podem arriscar um pouco o presente, não é? Eu espero, mais uma vez, que com a experiência que nós todos tivemos, que a Europa esteve, que o mundo teve das guerras mundiais, designadamente da última guerra mundial, não podemos deixar de pensar que nos últimos 60 e tal anos a Europa tem desfrutado de uma paz que é muito importante para a Europa. Eu espero que se criem as condições para que essa paz continue. E é possível chegar hoje a acordo em relação à Ucrânia, Mariana? Bem, eu vejo a Ucrânia fica tão longe, é difícil para nós, pelo menos para mim, ter uma noção do que é que está a passar. O que eu tenho visto é que há uma grande história por trás. A Ucrânia e alguns dos outros países já estavam sob domínio russo muito antes da União Soviética. E quando se desmembrou a União Soviética e estes países conseguiram a independência, escaparam, digamos, ao domínio russo, mas não escaparam à influência russa. E, portanto, para os líderes russos ir atrás destes países, destas nações fugidias, dá imensa popularidade. Parece que o Sr. Putin está com graus de popularidade de 80%, portanto, isso é sempre arranjar uma guerra externa, tem sempre dividendos políticos locais. O que eu acho curioso aqui também é que, de facto, para mim vejo a Ucrânia como o próximo Vietnã, e não estou a ver quem é que se vai envolver no Vietnã, porque a Alemanha nem as sanções económicas vai querer aplicar com muita força. E uma das coisas que eu estou a ver, os Estados Unidos, claro, está muito envolvido, mas não estou a vê-lo entrar em defesa direta. Os Estados Unidos já não querem dar mais armamento à Ucrânia se a via diplomática falhar. E as guerras civis nós sabemos que são piores do que qualquer outra guerra. Eu acho que o que está em causa aqui são duas coisas. Uma, esta ideia de fomentar e apoiar rebeldes
nas zonas fronteiriças. A Europa, neste momento, está cheia de zonas fronteiriças onde há interligações, onde há grupos étnicos mistos. E, portanto, se isso acontece na Rússia, pode acontecer, voltar a acontecer noutras zonas. O que me parece que falta, o que eu estou a ver e o que falta nisto é um levantamento popular europeu. Não devia ser necessário impor as sanções económicas contra a Rússia, deveria ser os próprios europeus a fazer um apoio à independência da Ucrânia, e não estou a ver isso. Bom, não temos tempo para mais, fica por aqui o Conselho Consultivo de hoje e está de regresso amanhã.